Vamos iniciar a nossa aula curvando as nossas cabeças em oração? Querido Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã aqui na Tua presença, Senhor, junto com os meus irmãos. Que nesse momento solene nós possamos ouvir e aprender da Tua palavra, Senhor, para crescermos em graça e conhecimento e sermos mais conformados à imagem do Teu Filho. Te peço, Senhor, que me use como um instrumento da Tua graça, Senhor, e que os meus irmãos, Senhor, tenham ouvidos para ouvir e olhos para ver, Senhor, tudo aquilo que Tu nos ensinarás nesta manhã. Te pedimos também pelo culto que virá logo a seguir, que o Senhor tire de nós toda distração, nos ajude a cultuar a Ti como Tu mereces, Senhor, pelo que Tu és e também pelos Teus feitos em nossa vida. Abençoe os irmãos que estão para chegar e ser conosco nesse momento. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, desde que nós encerramos o estudo no Catecismo de Heidelberg, nós decidimos trazer na escola dominical temas não tão sistemáticos como o estudo de um símbolo de fé. Nós decidimos trazer temas que tenham mais a ver com a vida diária da igreja, com o dia a dia da igreja, por assim dizer. Por essa razão, o Henrique trouxe o tema dos profetas, que é algo intimamente relacionado com a vida da igreja. O Túlio trouxe o tema da Pé-do-Comunhão, que é a participação dos filhos dos crentes na ceia. São temas relacionados à própria vida da igreja. E pensando nisso, pensando em um tema que tem a ver com a vida prática da igreja, com a vida diária, com alguma coisa mais palpável, é que eu vou iniciar uma nova série de aulas tratando sobre a questão do discipulado. O discipulado é algo próprio, é algo próprio da vida da igreja. Cristo comissionou os seus discípulos a fazerem discípulos. E esse é o tema que nós vamos tratar nas próximas aulas. Pois bem, no capítulo 11 do livro de Atos, Lucas nos lembra que os primeiros seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, onde Paulo e Barnabé passaram algum tempo ensinando. Alguns autores afirmam que, muito provavelmente, esse título, cristãos, foi utilizado inicialmente de forma pejorativa, para designar aquelas pessoas que seguiam a Cristo. Vejam, uma pessoa que era crucificada no primeiro século, ela era considerada a pior escória da sociedade. A cruz, a morte por crucificação, ela era direcionada, ela era aplicada às pessoas mais, perigosas, às pessoas mais vis de uma sociedade e, naturalmente, ninguém gostaria de ser associado a alguém que havia sido crucificado. A despeito disso, os primeiros cristãos aceitaram esse título porque ele os identificava de forma clara e aberta com o seu Salvador que havia sido crucificado. Então, temos esse uso de cristãos em Atos capítulo 11, versículo 26, e além disso, temos mais dois usos do título cristãos no Novo Testamento, que é Atos capítulo 26, 28, onde o rei Herodes Agripa afirma que Paulo quase o persuadiu a se tornar cristão, e também temos um outro uso da palavra cristão em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, no qual o apóstolo Pedro fala que um crente que sofre perseguição por causa de Cristo, que sofre por ser cristão, ele não deve se lamuriar, ele não deve reclamar, mas sim glorificar a Deus. Quem sabe me dizer, além de cristãos, quais são os outros títulos que o Novo Testamento emprega para designar os seguidores de Jesus? Quais são os outros títulos que vocês têm em mente? Além de cristãos, óbvio. Os do caminho é um título. Mais alguém? Não está difícil. Oi? Santos também é um título. Discípulos. Mais quais? Amados também. O caminho, amados, discípulos, santos. Tem mais dois. Tem vários, né? Mas tem mais dois que são mais flagrantes assim. Eleitos, crentes, irmãos, são todos títulos que o Novo Testamento utiliza para designar os seguidores de Jesus. Eu fiz uma pesquisa, irmãos, para avaliar, não todos os títulos, né, mas quantas vezes cada título aparece no Novo Testamento, no texto grego original. E a minha pesquisa, eu descobri que a palavra cristãos, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, que são os textos que eu citei, Atos capítulo 11, versículo 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. É uma palavra que aparece apenas 3 vezes em todo
o Novo Testamento. É o título que menos aparece, por incrível que pareça, no Novo Testamento. O segundo título que menos aparece é o Caminho, que o Rômulo citou. Ele aparece, se eu não me engano, apenas no livro de Atos e por apenas 6 vezes. O terceiro título é Crentes. Crentes, no Novo Testamento, aparece 67 vezes. O quarto, o penúltimo, no caso, é Santos. Santos, 235 vezes, cerca de 235 vezes. E, por fim, discípulos, aparece 263 vezes no Novo Testamento. Então, percebam que, embora nós hoje designemos os seguidores de Jesus comumente como cristãos, percebam que o título preferido que o Novo Testamento utiliza é discípulos. Os seguidores de Jesus são cristãos, obviamente, mas são discípulos. São termos sinônimos. E por que a minha pretensão hoje é, antes de tratar do discipulado em si, é falar sobre o que é um discípulo? Porque isso vai servir de base para as nossas próximas aulas. Não tem como nós construirmos uma teologia do discipulado sem nós concebermos, sem nós reconhecermos o que a Bíblia fala sobre o discípulo, o que é um discípulo. E essa é a pergunta que vai pautar a nossa aula de hoje. O que é um discípulo? De forma genérica, de forma abrangente, o discípulo é aquela pessoa que recebe os ensinamentos de um mestre ou segue as ideias de um mestre. Essa palavra ela tem uma raiz latina que significa justamente isso: aprendiz, estudante, pupilo. Portanto, em sentido genérico, o discípulo é uma pessoa que segue as ideias de um mestre e segue o exemplo desse mestre. É uma relação entre mestre e discípulo. E por que eu falei que discípulo em sentido genérico? Porque existe uma diferença, que nós vamos ver à frente, entre discípulos, de modo geral, e o discípulo de Jesus. Pense comigo, uma pessoa ela pode ser discípula não só no contexto religioso, mas também no contexto secular, por assim dizer. Quando você está na sala de aula aprendendo de um professor, você se coloca numa posição de discípulo, porque você aprende daquele professor, que naquele contexto é o seu mestre. Pois bem, o Novo Testamento, ele nos mostra algumas relações entre mestres e discípulos, algumas relações de discipulado, como aquela entre João Batista e os seus seguidores. João Batista tinha discípulos, assim como Jesus tinha discípulos. Inclusive, eu não sei se todos os irmãos sabem, mas o evangelista João, em 1 João capítulo 1, versículo 40, ele chega a afirmar que o apóstolo André, antes de ser um discípulo de Jesus, foi ele mesmo um discípulo de João Batista. Alguns autores até afirmam que o próprio evangelista João foi anteriormente um discípulo de João Batista. É aquele texto que diz assim, o texto diz que João Batista estava com 2 discípulos seus e ele viu Jesus passar. E nesse momento que ele viu Jesus passar, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto fala que um desses discípulos, um desses 2 que estavam com ele, ao ouvir essa afirmação de João, decidiu seguir a Cristo. Alguns autores afirmam que o outro discípulo não nominado é o próprio João, por algumas características textuais. Mas percebam, João tinha também seus discípulos. Além de João, os próprios fariseus tinham discípulos também. Algum irmão pode ler, por gentileza, Mateus capítulo 22, dos versículos 15 a 18? Mateus 22, do versículo 15 ao 18. Obrigado. Percebam então o que diz o versículo 15. Os fariseus se retiraram, eles consultaram entre si como surpreenderiam Jesus com alguma palavra. E qual é a atitude deles? Eles enviaram os seus discípulos, eles enviaram os seus pupilos para que eles de alguma maneira pudessem colocar Jesus em algum tipo de armadilha. E percebam, irmãos, como esse caso ele é interessante, pois ele nos mostra, nessa relação entre fariseus e discípulos, uma das características do discípulo, que é a adesão às ideias e à visão de mundo de seu mestre. Os irmãos sabem que os fariseus eles tinham uma percepção completamente equivocada e pecaminosa da pessoa de Jesus. Naturalmente, os seus discípulos também teriam essa visão porque eles aderiam às ideias de seus mestres. Tanto é que, se os irmãos olharem para o versículo 18,
verão que Jesus chama os próprios discípulos dos fariseus de hipócritas. Os irmãos sabem que Jesus chama os fariseus e os escribas de hipócritas várias vezes, e aqui ele chama os discípulos também de hipócritas. Por quê? Por essa adesão às ideias de seus mestres, essa percepção equivocada que os fariseus tinham, naturalmente os seus discípulos, que aprendiam deles, também tinham. Então, em toda relação mestre e discípulo, sempre haverá uma dimensão que nós podemos dizer intelectual. O discípulo, ele aprende de seu mestre. Nós vimos que os fariseus aprendiam dos seus mestres, inclusive, Lucas 11:1 diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então percebem que existe uma dimensão racional ou intelectual no discipulado? João ensinou os seus discípulos a orar. João é um mestre que ensina os seus discípulos. E agora, um discípulo de Jesus se dispõe a aprender de Jesus como orar. Então essa dimensão racional existe, inclusive, no ato de seguir a Cristo. Nós aprendemos o que Cristo ensina, nós aderimos a tudo aquilo que Cristo ensina. Contudo, irmãos, o discipulado de Jesus, ele se diferencia do discipulado genérico, por assim dizer, porque além dessa dimensão intelectual de ensino e aprendizado, Jesus mostra que para ser seu discípulo não basta a mera adesão aos seus ensinamentos. Como eu disse no começo, existe um discipulado, um ser discípulo em sentido genérico, que é esse ser discípulo de modo geral. Eu sou discípulo de um professor, ele me ensina, e é apenas essa dimensão de aprendizado e ensino. Só que no ato de seguir a Cristo, no discipulado de Jesus, não basta essa mera adesão intelectual que Cristo ensina. Eu não sei se todos os irmãos percebem, mas acho que o Henrique já falou sobre isso também, que entre nós reformados há uma forte tendência a uma fé intelectualizada, a um aprendizado profundo da Bíblia, mas não um relacionamento pessoal e íntimo com a pessoa de Jesus. Só que Jesus vai nos mostrar que o seu discipulado ele não se reduz a essa dimensão intelectual. Não basta apenas saber boa teologia. Jesus vai mostrar que existe um custo do discipulado, existe um preço a ser ponderado, e caso a pessoa pondere e aceite, ela se tornará um discípulo de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem, então, para nós vermos esses requisitos do discipulado, Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Lucas 14, do versículo 25 ao 35. Eu vou ler na versão NVI, porque eu reputo que ela é mais precisa assim, nos termos. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. Os irmãos acompanhem, por gentileza. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse bloco que nós acabamos de ler, Lucas 14, do 25 ao 35, ele faz parte de um bloco mais amplo que se inicia no capítulo 9, versículo 51, e vai até o capítulo 19, versículo 27 do Evangelho de Lucas. Esse bloco ele é o relato da jornada de Jesus a Jerusalém. Em Lucas 9, 51, diz o texto o seguinte: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, a NVI fala para a sua elevação aos céus, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, esse bloco do capítulo 14, ele está dentro desse bloco mais amplo que vai do capítulo 9, versículo 51,
ao capítulo 19, versículo 27, a jornada de Jesus rumo a Jerusalém, com um propósito muito claro em mente, o propósito de morrer na cruz e completar a missão que o Pai havia lhe dado. Portanto, tenham isso em mente. Esse capítulo 14, nesse capítulo 14, Jesus está em uma jornada para morrer em Jerusalém. E uma grande multidão o seguia, diz o texto. E o texto não declara, não expressa quais são os interesses dessa grande multidão. Mas se nós fizermos uma leitura panorâmica, se nós lermos todo o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que se trata, essa multidão, de uma massa composta por pessoas com diferentes interesses em Jesus. Alguns deles, por exemplo, o seguiam meramente em busca de curas para suas enfermidades. Viam pessoas de Tiro, viam pessoas da Judéia querendo curas da parte de Jesus. Outras dessas pessoas, elas tinham até certo interesse naquilo que Jesus ensinava. Um outro grupo dessa multidão se interessavam pelos milagres de Jesus, em olhar de perto aquilo que Jesus estava fazendo. E outros tinham uma mera curiosidade. Então percebam, é uma massa de pessoas, essa multidão, composta por pessoas com uma pluralidade de interesses distintos na pessoa de Jesus. Só que há uma característica que une todas essas pessoas com diferentes interesses. Não só Lucas relata isso, mas os 4 evangelhos eles mostram que essa multidão tem uma característica muito peculiar e muito semelhante, que é a falta de compromisso, que é a indecisão. Aquelas pessoas possuíam até certa simpatia por Jesus, mas boa parte delas não estavam dispostas a seguir a Jesus. Boa parte delas não estavam dispostas a se comprometer totalmente com Jesus. Se os irmãos lerem os capítulos 18 e 19 de Lucas, nós lemos o 14. Mas se os irmãos lerem os capítulos 18 e 19, vão perceber que essa mesma multidão que está acompanhando Jesus aqui foi com ele até Jerusalém. Elas o acompanharam até Jerusalém. Então percebam, mesmo sem ter uma compreensão muito clara de quem era Jesus, mesmo sem saber muito bem o que aconteceria em Jerusalém, aquela multidão o estava acompanhando. Talvez por esperar que ele fizesse algum grande feito em Jerusalém, talvez uma reivindicação do trono de Davi, mas nenhum deles esperava que Jesus fosse morrer. Os comentaristas falam que essa multidão que esperava algo grande acontecer em Jerusalém mal sabia que estava em um cortejo fúnebre. Eles estavam seguindo alguém que iria morrer, alguém estava prestes a morrer. Elas não tinham uma compreensão clara. Estou lembrando de uma vez que eu estava na Praça 15, à noite, 7 horas da noite. Estava indo para as barcas. Aí eu vi uma galera assim andando por uma multidão. Aí eu falei, pô, vou seguir, vamos ver onde vai dar. Eu fui parar no comício do PSOL. Aí estava lá o Guilherme Boulos, ele quase me convenceu a invadir terra. Mas por que eu citei esse exemplo? Porque, assim como eu fui seguindo a multidão sem saber onde ia dar, essa multidão seguia a Cristo sem saber que Jesus estava indo morrer. Jesus não estava indo fazer uma grande reivindicação real. Jesus estava indo morrer na cruz do Calvário. E essa incompreensão, essa tolice dessa multidão, preocupa o próprio Jesus. Jesus entende que, nessa jornada, agora é o momento de ele dar àquela multidão a consciência do que realmente significava segui-lo, o que realmente significa ser seu discípulo. Era uma multidão que o seguia de longe, era um conjunto de pessoas que não tinham um compromisso real com ele e achavam que seguiam a Cristo. Mas Jesus vai dar nessa passagem as exigências, os critérios para ser seu discípulo. A chave para interpretar esse bloco, se os irmãos voltarem os olhos para o texto, são os versículos 26, 27 e 33, de Lucas 14. Versículos 26, 27 e 33. Percebam que no final dos versículos 26, 27 e 33, há uma frase que se repete: não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, para ser discípulo de Jesus, nos termos de Jesus, é necessário que uma pessoa atenda a 3 demandas, que estão previstas aí no versículo 26, 27 e 33. Fica mais fácil de compreender se nós colocarmos essa frase não pode ser meu discípulo no começo. Façam esse exercício na versão de vocês. Eu estou lendo a NVI, a ACF é bem diferente, mas façam esse exercício. Coloquem essa frase não pode ser meu discípulo no começo. Eu vou ler como é que ficaria na NVI. Jesus diz o seguinte: não pode ser o meu discípulo quem ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim. Segunda exigência: não pode ser meu discípulo quem não carrega a sua cruz e não me segue. Terceira exigência de Jesus: não pode ser meu discípulo
quem não renuncia a tudo o que possui. Então, qual é o custo do discipulado, irmãos? O que Cristo demanda, além do alinhamento ao que ele ensina, além do aprendizado do que ele ensina? Ele demanda, como nós podemos ver nesses 3 versículos, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de renúncia. Esses são os termos que Jesus coloca para todo aquele que almeja segui-lo, para todo aquele que almeja ser o seu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, é preciso que a pessoa atenda às demandas de Jesus. É por isso, por exemplo, que as igrejas ditas inclusivas elas não fazem muito sentido. Por quê? Porque o discipulado de Jesus ele não é algo inclusivo, ele é algo exclusivo, porque ele somente admite aquelas pessoas que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido, nesses termos que nós lemos. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de renúncia. Então, será que uma igreja que admite casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é algo que viola flagrantemente a verdade bíblica, elas estão seguindo Jesus nos termos de Jesus? Elas estão seguindo Jesus como ele quer ser seguido? Óbvio que não. Cristo coloca os seus termos aqui. Qualquer um que queira ser seu discípulo precisa ponderar esse custo e aceitá-lo ou não. Algum irmão quer fazer alguma observação? Então vamos compreender melhor quais são essas exigências. Em primeiro lugar, a primeira exigência está prevista aí no versículo 26. Não pode ser meu discípulo quem ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim. Então percebam que Jesus exige, como um dos requisitos para ser seu discípulo, que o discípulo o ame acima de todas as coisas. Mais do que o pai, a mãe, a irmã, o irmão, a esposa, os filhos. Notem que Jesus também não exige aqui um amor exclusivo. Jesus não exige que o amemos exclusivamente. Jesus exige que nós o amemos primariamente, acima de tudo. Então, o pecado do ser humano não está em amar pessoas, em amar os seus familiares, em amar os seus amigos, mas sim em colocar o amor a essas pessoas acima do amor a Cristo. Jesus coloca como requisito, como custo do seu discipulado, que nós tenhamos os nossos amores ordenados em uma certa hierarquia. É preciso que haja um certo escalonamento nos nossos amores. Nós precisamos colocar Cristo acima de todos os amores e as demais coisas vêm logo em seguida, as demais pessoas vêm logo em seguida. Quando nós amamos a Cristo, quando nós amamos qualquer outra pessoa acima de Cristo, isso significa que há uma desordem. Nós temos amores desordenados. Não está seguindo aquela ordem que Cristo quer que nós sigamos. Não é Cristo que está no começo, mas uma pessoa, um cônjuge, talvez, um filho, um irmão, uma irmã, o pai, a mãe. Mas isso é um amor desordenado. O que a Bíblia vai chamar, sem muita cerimônia, de idolatria. A idolatria é um amor desordenado. É você colocar a criatura e amar a criatura mais do que a Cristo, mais do que o seu Criador. Tem uma frase muito boa do Tomás de Kempis, que foi um monge alemão, que escreveu um livro chamado Imitação de Cristo. Alguém já leu esse livro? Eu sei que Mateus leu, a gente comentou uma vez, Imitação de Cristo. É uma frase muito curta, mas que resume bem essa exigência de Jesus. Vejam o que Tomás de Kempis diz. Jesus quer ser amado acima de tudo. Ele não admite rival. Jesus quer ser amado acima de tudo. Ele não admite rival. Profunda essa frase. Pode ser que para nós, leitores modernos da Bíblia, amar a Cristo acima de todas as outras pessoas seja algo fácil. Mas nós temos que olhar para o contexto em que Jesus faz essa exigência. No primeiro século, optar por seguir a Cristo implicava quase sempre o abandono dos seus familiares. Uma pessoa que optava por seguir a Cristo, ela era vista como um pária, ela era vista como alguém que havia traído a sua família por seguir a Cristo. O autor do livro que eu consultei, ele utiliza uma expressão muito interessante. Naquele tempo, não havia espaço para uma devoção casual a Cristo. Seguir a Cristo, optar por seguir a Cristo, automaticamente, em muitos casos, implicava em você perder a sua família. Então, veja, Jesus não está falando para você, olha, você tem que amar a sua família acima de tudo e tudo bem. Jesus está falando que muitos deles perderiam a família. Muitos deles seriam expulsos de suas famílias porque eles amaram mais a Cristo. Então, esse é o custo do discipulado.
Estou antecipando minha aula. Vou falar sobre isso agora mesmo. Então, para nós, como o Henrique disse, cristãos ocidentais, essa não é a realidade. A gente pode optar por seguir a Cristo e ainda mantermos a nossa família. Não é um grande problema no mundo ocidental, mas como o Henrique disse, no mundo islâmico, essa ainda é uma realidade. Um, um muçulmano que se converte a Cristo, ele sabe que a partir desse momento ele vai ser expulso de sua casa, muitas vezes, ele vai ser perseguido e muitas vezes até martirizado por amor a Cristo. Mas vejam, o amor que deve perdurar é o amor acima de tudo. Tem um exemplo de um irmão marroquino, ex-muçulmano, chamado Mehdi. Esse Mehdi, ele se converteu e escreveu um livro onde ele conta a sua história. Eu gostaria de ler uma frase dele que é muito interessante, que exemplifica bem como ainda muitos irmãos sofrem, são expulsos de suas casas por amar a Cristo. Vejam o que o irmão Mehdi diz. Eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi duas irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? É a pergunta do irmão Mehdi. E é esse o critério que Jesus coloca. Muitas vezes, a conversão a Cristo vai implicar na perda da família. Mas mesmo nós, ocidentais, que não enfrentamos essa realidade, ainda assim precisamos amar a Cristo acima de tudo. Acima mesmo de nossa família, de nossos pais, dos nossos irmãos, de qualquer outra pessoa. Cristo quer ser amado acima de tudo, como diz Tomás de Kempis, pois ele não admite rival. Essa é a primeira exigência de Jesus, um certo tipo de amor, um amor primário, um amor acima de tudo. A segunda exigência de Jesus é por isso que é importante esse ponto, que eu comecei essa primeira aula, de modo geral nós vamos tratar disso na aula como um todo, do que significa ser um discípulo. Porque para nós ensinarmos outras pessoas a serem discípulas de Cristo, primeiro nós temos que saber se nós somos discípulos, nós precisamos saber os critérios, as exigências do discipulado, para ensinar a outras pessoas esses critérios do discipulado. Porque o discipulado de Cristo não é simplesmente levantar a mão e aceitar Jesus. Envolve isso. Talvez nós nunca tenhamos perseguição, mas nós sempre estamos reféns desse conforto que pode tirar, nublar os nossos olhos de Cristo, da eternidade. Então vamos à segunda exigência de Jesus. A segunda exigência de Jesus está no versículo 27. Acompanhe comigo. Não pode ser meu discípulo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue. Pergunta aos irmãos, o que significa carregar a cruz? Nesse versículo 27. Podem chutar, sem medo de errar. Então, essa é a compreensão mais abrangente, mas não é esse o sentido de carregar a cruz aqui.
Vamos ler, então, os versículos Lucas 9, 22. 9, 22, 9, versículo 22 ao 25. Deixem aberta aí a passagem. Então, a segunda exigência é: quem não pode ser meu discípulo, quem não carrega a própria a cruz e me segue. Desde o início desse evangelho de Lucas, ele nos chama a atenção para o fato de que Jesus está, durante todo o seu ministério, ensinando e sofrendo uma forte oposição por causa do seu ensino. Essas oposições vêm de todos os lados, vêm das multidões, muitas vezes, vêm dos fariseus, vêm de Herodes, vêm dos próprios demônios. Então, Jesus está sofrendo oposição durante todo o seu ministério. E é curioso que o próprio Jesus, consciente dessa oposição, diz o seguinte em Lucas capítulo 9, versículo 22 a 25. Após a declaração de Pedro, Jesus diz o seguinte: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então percebam que Jesus está predizendo a oposição que ele sofreria lá em Jerusalém. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Percebam que é a mesma expressão usada no capítulo 14, carregar a cruz e segui-lo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então percebam que Jesus fala de uma oposição que ele sofreria em Jerusalém, tanto da parte dos principais representantes do mundo judaico, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, quanto dos romanos. Embora os romanos não sejam mencionados expressamente, seriam os responsáveis por matá-lo. Então essa união de mundo judaico e mundo romano, por assim dizer, é uma forma velada de falar sobre o mundo, sobre esse sistema mundial que se opõe a Deus, essa realidade que se opõe a Deus. Jesus fala que esse mundo, que ele sofreria oposição do mundo quando chegaria em Jerusalém. Mas percebam, irmãos, que Jesus continua tratando da questão e ele fala que não somente o mundo se voltaria contra ele, mas contra qualquer um que se dispusesse a segui-lo. Então, o que significa carregar a cruz, tanto aqui em Lucas 9 quanto em Lucas 14? Carregar a cruz não tem o sentido primário, como o André falou, de lutar contra o próprio pecado. Tem esse sentido em Paulo, por exemplo, em Gálatas, quando ele fala que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Aí sim, realmente tem esse sentido de lutar contra a própria natureza pecaminosa. Mas aqui em Lucas 14, nesse contexto, carregar a cruz tem o sentido de estar disposto a sofrer a mesma oposição do mundo que Cristo sofreu. Carregar a cruz é estar disposto a sofrer a mesma oposição do mundo que Cristo sofreu. No primeiro século, como nós dissemos no início da aula, a cruz era um símbolo de rejeição e humilhação. A pessoa que carregava uma cruz, ela tinha sido banida da sociedade porque ela era considerada uma escória por todos. Essa pessoa, o crucificado, deveria ser eliminada, mas antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Então, nesses termos, considerando esse contexto, tanto de Lucas 9 quanto o contexto histórico, carregar a cruz significa se tornar um pária. Significa viver em um mundo que é hostil a Cristo, em uma cultura que rejeita os ensinamentos de Cristo e, consequentemente, os seus discípulos. Então, veja, a primeira exigência de Jesus é amá-lo acima de todas as coisas. A segunda exigência é carregar a cruz, que, se nós parafrasearmos, poderíamos colocar nos seguintes termos: não pode ser o meu discípulo quem não está disposto a sofrer oposição e rejeição por me seguir. Então, nós nunca... Pode falar. Uhum. Mas o negar a si mesmo, elas estão juntas, na verdade. Só um minuto. Tem que ver na CF. Eu estou na NVI. Mas a ideia do negar a si mesmo, embora possa ter em outros contextos esse sentido, a ideia de negar aqui a si mesmo é autoesquecimento.
é não me considerar tão importante ao ponto de negar o sofrimento por Cristo. Carregar a cruz é sofrer por Cristo. Eu vou esquecer de mim mesmo. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar o meu conforto, eu vou negar muitas vezes a minha segurança por amor a Cristo. É, nós podemos fazer uma comparação conforme nós fizemos com o mundo muçulmano. Lá, eles realmente sofrem na pele essa perseguição, essa oposição do mundo. Eles são mortos, são perseguidos, eles são expropriados de seus bens. No nosso mundo ocidental, embora não tenha ainda esse tipo de perseguição, existe uma perseguição que nós podemos dizer mais moral ou política. Por exemplo, nas universidades. Na universidade, vários grupos cristãos eles têm que fazer cultos, às vezes escondido, porque os próprios alunos da universidade os perseguem. Mas percebam, nós nunca podemos... Tem uma pregação do pastor Jonas Madureira que ele fala justamente sobre isso, que muitos pais, eles, às vezes, tentam falar para os seus filhos na escola que eles não devem... que eles devem tentar ser melhores cristãos para influenciar as pessoas e para fazer o mundo melhor. Mas é o contrário. O pai cristão ele deve ensinar a seu filho que seguir a Cristo vai implicar necessariamente em algum momento da sua vida, talvez na escola, talvez no trabalho, perseguição a Cristo. É preciso que os pais falem aos seus filhos o custo do discipulado. Olha, você é cristão e o mundo odeia Cristo e os seus seguidores. Você vai sofrer isso de alguma maneira. Nós não podemos iludi-los falando que é uma coisa fácil seguir a Cristo. Existe esse custo, que é o custo do sofrimento. É a aptidão, é a disposição de sofrer por causa de Cristo. São, então, o custo do amor, amar a Cristo acima de todas as coisas, e o custo do sofrimento, que é a disposição para sofrer em nome de Cristo. Voltando para o texto, antes de tratar da terceira exigência do discipulado, Jesus oferece duas importantes parábolas sobre a necessidade de avaliarmos esse custo. Eu vou falar apenas sobre a primeira, mas as duas têm um sentido semelhante. A primeira parábola é a parábola do construtor. Acompanhe comigo a leitura. Algum irmão pode ler, por favor? Lucas 14, do 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. Quem achou pode ler. Qual de vocês, se quiser construir um muro, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se o tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem virão nele. Pode ser o 30 também. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Obrigado. Percebam, irmãos, que essa parábola do construtor, ela trata da importância de avaliar os custos de uma construção. Pensem comigo, uma pessoa sábia, antes de iniciar uma construção, ela primeiro avaliará os custos que ela terá com aquela obra. Ela vai ver quanto que ela vai gastar de cimento, de areia, de tijolos, para fazer aquela construção. Por outro lado, uma pessoa tola, uma pessoa entusiasmada, ela começará a obra, mas sem ponderar se ela terá dinheiro suficiente para terminar aquela construção. E o que vai acontecer? Esse entusiasmo que ela tem logo cessará quando ela perceber que o dinheiro acabou e a obra não terminou, a obra não foi construída, não foi completada, de modo que seu empreendimento ele ficará incompleto. E as pessoas, Jesus diz aqui, rirão dessa pessoa. Jesus usa aqui o símbolo de uma torre. Você constrói uma torre, se você for construir uma torre, você tem que avaliar primeiro o gasto que você terá na construção dessa torre. Quando você não avalia, a sua obra ficará inacabada e as pessoas zombarão de você. O que Jesus quer ensinar com essa parábola? Jesus quer ensinar que a construção de uma torre, assim como a construção de uma torre demanda uma reflexão prévia dos gastos, a decisão de segui-lo também envolve uma reflexão, envolve uma ponderação do custo do discipulado. Então percebam que não basta dizer a uma pessoa, olha, vamos lá na igreja e segue Jesus. É preciso que essa pessoa
tenha a consciência de que existe um custo para seguir a Cristo. Uma grande mácula da igreja evangélica hoje é que nós queremos números, queremos muitas pessoas, mas não pessoas verdadeiramente comprometidas com Cristo. Pessoas que avaliaram o custo do discipulado e aceitaram os termos de Jesus. Então, quando nós temos, voltando ao exemplo da igreja inclusiva, pessoas que seguem a Cristo, supostamente, em uma lógica completamente contrária àquilo que a Bíblia revela, isso é um mero ajuntamento de pessoas, não é uma igreja. Porque se nós formos dar uma definição de igreja conforme nós estamos ensinando, uma boa definição é: o que é uma igreja? Uma igreja é um ajuntamento de pessoas que decidiu seguir a Cristo nos termos de Cristo. Uma igreja é um conjunto de pessoas que segue a Cristo conforme Jesus quer ser seguido. E como Jesus quer ser seguido? Ele quer ser amado acima de todas as coisas. Ele quer que essas pessoas saibam e tenham a disposição de sofrer por ele. É preciso avaliar esse custo. Então, como eu estou sempre ressaltando, é preciso, antes de tratarmos sobre discipulado, compreendermos o que significa ser um discípulo. Existe um custo que precisa ser ponderado e aceito. Quem não aceita não pode ser discípulo de Jesus. Vamos então à terceira exigência, irmãos. Está no versículo 33. Não pode ser meu discípulo qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui. Então, notem que, além do amor a Cristo acima de todas as coisas e da disposição em sofrer por ele, Cristo exige que os candidatos ao discipulado sejam desapegados das coisas desse mundo. Daquelas coisas, daqueles bens, daquelas posses que nós achamos que possuímos. Percebam que no primeira exigência é um desapego, é um amor menos elevado às pessoas e um amor superior a Cristo. O primeiro versículo, a primeira exigência envolve pessoas. Esse terceiro envolve os bens, as posses que nós achamos que possuímos. Cristo afirma que o seu discípulo, a pessoa que se dispõe a ser seu discípulo, precisa renunciar ou estar disposta a renunciar a tudo que possui. Algumas pessoas tendem a ver nessa terceira exigência um fundamento bíblico para o voto de pobreza, como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, para ser meu discípulo você tem que doar tudo que você tem. Você vai viver agora como um nômade e você não vai ter mais nada. E é claro que no primeiro século essa exigência implicava justamente isso. Muitos cristãos que optavam por seguir a Cristo, que optavam por se tornarem discípulos, acabavam perdendo tudo o que possuíam. Perdiam suas famílias e também os seus bens e até mesmo a sua própria vida. Então, em muitas situações, seguir a Cristo, decidir pelo custo do discipulado, implicará em renúncia total dos bens. Essa era a realidade de muitos dos seguidores, dos primeiros seguidores de Jesus, e muitos hoje ainda em países muçulmanos, por exemplo. Contudo, irmãos, nem sempre esse será o caso. Provavelmente a maioria de nós nunca será expropriado de todos os seus bens por seguir a Cristo. Então, o que Jesus está ensinando? Ele ensina que nós devemos sempre ter a disposição de abrir mão de tudo o que possuímos, mesmo que isso não venha a acontecer. Talvez isso nunca aconteça conosco. Mas o ensino de Jesus é que nós não podemos ter o coração, a confiança nas coisas desse mundo, nos bens materiais, nas posses. Nós devemos ter os olhos em Cristo. Cristo precisa ser o nosso tesouro mais precioso. Então, todo discípulo, independentemente da situação, deverá estar disposto a abrir mão de tudo o que possui por amor a Cristo. O discípulo de Jesus deve ser desapegado a tal ponto que, por mais que ele venha a perder tudo quanto possui, Cristo ainda seja suficiente para ele. Então, qual é a mentalidade que o discípulo de Jesus deve ter? O meu carro está no meu nome, mas não é meu. A minha casa está no meu nome, mas não é minha. O meu dinheiro não é meu. Todas essas coisas devem ser dedicadas a Cristo e ao seu reino. Tem uma frase muito boa, que é a seguinte: gostaria que os irmãos refletissem nela. Pense nisto. E se você perder tudo o que acha que possui? O que será de você sem sua família e seus bens? Imagine que você não possua mais nenhum tostão. Não tenha mais herança, patrimônio, nem imóveis. Imagine que você não tem mais nada disso. Tudo o que lhe restou é Jesus apenas. Você acha que mesmo assim conseguiria viver feliz? É uma pergunta provocativa. É uma pergunta que está intimamente relacionada à terceira exigência de Jesus. Será que se você perdesse tudo, sua casa, seu carro, seu dinheiro, e você só tivesse a Cristo, você ainda seria feliz? Se você sinceramente reconhece que não seria feliz, talvez você não seja um discípulo de Jesus, porque Jesus exige
a disposição para renunciar a tudo que nós possuímos por amor a Ele. Uhum. Uhum. Se a gente for avaliar nossos princípios, a gente só se sente bem quando as coisas funcionam, quando as coisas estão bem. E ele está provocando exatamente essa perspectiva. Nós estamos olhando aquilo que é nosso, baseado na nossa vida, na nossa felicidade, no nosso tudo, naquilo que nós temos, ou naquilo que nós possamos construir. Mas se você não tiver mais essa perspectiva, na verdade, está fazendo o universo justamente para provocar nele. Porque é normal e é muito natural, essa palavra natural é importante, de nós colocarmos tudo na frente de Cristo. E às vezes, a gente tem que se perguntar se nós não estamos aqui porque nós temos isso tudo. Se nós não tivéssemos, será que estaríamos? Essa é uma boa pergunta. O conforto é uma grande prisão. O conforto muitas vezes nubla o nosso olhar de Cristo. Nós só lembramos de Cristo quando diante do sofrimento. A dor existe, é real, o sofrimento existe, é real, você vai lidar com aquilo. A gente vê nos salmos, salmistas falando dessa dor, mas colocando tudo diante de Deus e Ele sendo a fonte dessa felicidade, que não é necessariamente uma felicidade de eu estou bem, não, até porque é um desprezo pelo próprio sentimento, pela própria dor que você está sofrendo, outro. Então, essa felicidade é uma felicidade real, de quem você pode confiar e para onde a tua vida está indo. Que hoje as promessas de Deus, elas vão ser cumpridas. Então, assim, eu creio que é isso que a gente tem que se agarrar. Nesse Deus, nessa felicidade. Uma época muito diferente da nossa, uma época que você foi discípulo, você vai ser treino. É. Digamos que essa época, esses discípulos, vou dizer assim, mas é mais fácil, vamos dizer assim, depurar, porque a gente às vezes nessa conforto, a gente às vezes não mensura isso e tem um sério risco de se perder. Porque como está tudo bem, está tudo certo, então assim, tem coisa boa. Mas acho que é o caso do que fala, o sofrimento, a aflição, separa o homem dos meninos. Quer dizer assim, às vezes a gente pode até se perder desse conforto, dessa felicidade. E a gente tem que entender que a gente não está de passeio nessa vida. A gente está numa guerra, numa luta diária. Não é de morte, mas muita guerra pelas nossas almas, vamos dizer assim. A gente tem batalhas intensas dentro de casa, no trabalho, o tempo todo. E a gente tem que estar todo buscando a Cristo, ser esse discípulo. Essa questão de liderança igreja, eu testemunho de um jovem, na época de 25 anos, 26 anos, ele tinha se formado técnico em radiologia e estava desempregado, passando muita dificuldade, e a amiga dele também. E os dois receberam uma proposta de trabalhar num local, num outro estado, eles iriam ganhar muito dinheiro. Só que eles avisaram que ele teria que participar de algumas competições, que ele teria que emitir certos laudos, e a mãe dele perguntava, e aí, você vai querer isso? Porque a gente está precisando, Ele sem pai, estava com de pai, ele que ajudava a mãe em casa, e ele falou, não, mãe, eu preciso
continuar desempregada, mas eu não vou me envolver com isso, né? Porque eu prefiro ser fiel a Deus. E ele viu a amiga indo, viajando, e comprando apartamento, comprando carro, e ele andando a pé, na maior dificuldade, né? Mas ele preferiu negar-se a si mesmo, né? E não aceitar aquela proposta bem decorosa, né? E para a glória de Deus, ele conseguiu depois tudo, assim, graças a Deus o Senhor o louvou, o abençoou, e hoje, sem se envolver com nada dessas coisas erradas, ele tem tudo isso que ele não tinha conseguido com aquela proposta. Amém. Então ficou claro, irmãos, as três exigências de Jesus: um certo tipo de amor, como nós vimos, um certo tipo de sofrimento, uma disposição para sofrer oposição, muitas vezes perseguições por causa de Cristo, e a terceira exigência é um certo tipo de desapego, o desapego das coisas deste mundo, dos bens materiais, das nossas posses, do nosso patrimônio. Esses são os termos de Jesus. E Jesus finaliza, para nós terminarmos, o seu discurso com uma ilustração com o sal. Algum irmão pode ler os versículos 34 e 35? Obrigado. Então, a imagem do sal, nesse contexto, ela está relacionada, obviamente, ao discipulado, às exigências que Jesus fez, as três exigências que Jesus acabou de enumerar: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. O sal, quando ele perde o sabor, ele pode manter aquela aparência de sal, aquela aparência arenosa, aquela aparência branquinha, mas ele já não possui mais valor algum, pois ele perdeu a sua razão de ser. Ele tem uma aparência de sal, mas ele já não serve para mais nada. Lembre-se, irmãos, que Jesus ele estava se dirigindo a uma multidão composta por pessoas que o seguiam, mas não estavam dispostas a se comprometer com ele. Então, em essência, Jesus está dizendo com essa ilustração que aqueles que não são seguidores totalmente comprometidos com ele e com o custo do discipulado, ou seja, aqueles que seguem Jesus não com base nos termos de Jesus que nós vimos, mas com base na própria agenda, eles, embora tenham a aparência de discípulos, não são discípulos. Assim como o sal que não salga não tem valor, uma pessoa que tem a aparência de discípulo, mas não se compromete com o custo que Jesus estabelece, ela não pode ser considerada um discípulo de Jesus. E pode ser que entre nós haja pessoas assim. Muitos de nós podem achar, às vezes nós achamos que somos discípulos. Não só fingimos, mas muitas vezes nos autoenganamos. Achamos que somos discípulos, mas temos que ponderar, como Jesus manda, temos que avaliar o custo. E percebam, irmãos, uma coisa interessante, que é o seguinte: o atendimento a essas exigências de Jesus, ela não cessa quando eu me torno um discípulo. Olha, vou me tornar discípulo de Jesus, eu amei ele acima de tudo, eu sofri por ele e eu renunciei a tudo que eu possuía. Isso é uma demanda constante do discipulado. Jesus demanda constantemente que amemos a ele acima de todas as coisas. Por quê? Porque a nossa tendência será sempre voltar-nos contra essas exigências. Sempre estaremos colocando alguém acima de Cristo nos nossos amores, sempre evitaremos o sofrimento em prol do bem-estar. Por que eu vou defender as minhas convicções se isso pode me gerar um problema no trabalho? Por que eu vou defender a verdade cristã se isso pode me gerar um problema na faculdade? Mas isso é contrário ao custo que Jesus estabelece. Por que eu vou... por que eu não posso comprar mais coisas assim e tal e gastar todo o meu dinheiro em bens e posses? Mas Jesus estabelece um custo. Se nós estamos pensando nesses termos, isso significa que nós estamos seguindo uma agenda própria. Mas Jesus tem uns termos muito claros: amor acima de tudo, disposição para sofrer por ele, sofrer oposição, muitas vezes com a perda de amigos, de colegas, de familiares, e também a disposição de ser desapegado das coisas desse mundo. Nós não podemos imaginar ou crer que nós somos os donos de que possuímos. Nós devemos colocar tudo em prol de Cristo e do seu reino. Então nós vimos até aqui o que significa ser um discípulo, quais são as exigências do discipulado, e na semana que vem nós vamos começar a estudar o discipulado em si. Nós vamos ver que a palavra discipulado ela tem dois sentidos. Um sentido que nós já vimos: discipulado, em certo sentido, designa o próprio ato de seguir a Cristo, mas em um segundo sentido, e é esse que eu quero tratar,
é o discipulado no sentido de ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo. Então, para nós compreendermos como nós podemos ajudar uns aos outros a seguir a Cristo, primeiro temos que aprender o que significa ser um discípulo de Cristo. Amém? Uhum. Eu também me senti um pouco bem assim quando eu estava fazendo essa aula, porque eu não sei se é a mesma sensação geral dos irmãos, mas essas exigências elas são humilhantes para nós. Elas humilham muito bem assim, me deixou bastante reflexivo. Eu espero que os irmãos também tenham ficado e pensem nisso. Pensem no custo de seguir a Cristo. Será que nós estamos dispostos a seguir esse custo? De amá-lo acima de tudo, de sofrer por ele e de, se for necessário, renunciar a tudo que possuímos e não ter os bens, o coração nessas coisas, nesses bens? Queria que os irmãos refletissem sobre isso ao longo da semana, para na semana que vem nós entrarmos na questão do discipulado em si. Vamos colocar de... Só temos o alvo porque nós somos discípulos. Nós
a gente tem que pensar isso o construtor, né, na hora de calcular lá, ponderar os custos, ele tem que lembrar que ganhou daí uma perda de grande valor teu arquiteto. E aí, a gente sabe disso, nós que somos crentes, quando a gente encontra essa pérola, todo o restante perde valor, ainda que a gente ame as coisas desse mundo, em certo sentido, e aclamar que o mundo é uma bênção, é uma criação de Deus, a nossa família é uma bênção, a vida é um dom de Deus que deve ser amado, mas não tem maneira desordenada, porque nós sabemos que tem algo que vale mais. Amém. Vamos colocar de pé, irmão. Fazemos a oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã pelo teu ensino, Senhor. Nós te agradecemos porque tu nos amou primeiro, Senhor, e tu nos considerar a graça necessária para sempre, Senhor, buscarmos amar a ti acima de todas as coisas, para estarmos dispostos a sofrer por ti, Senhor, e perdermos a nossa vida, para nos desapegarmos das coisas desse mundo, Senhor. Nós te agradecemos porque tu, Senhor, é belo, porque tu, Senhor, foi naquela jornada, Senhor, rumo a Jerusalém para morrer, Senhor. O Senhor exortou aquela multidão a se comprometerem contigo, Senhor, nos seus termos, mas o Senhor considerará a graça a cada um de nós, Senhor, para nos adequarmos às tuas exigências, Senhor. Queremos carregar a nossa cruz, Senhor, queremos seguir após ti, queremos ser cristãos, queremos ser discípulos, Senhor, aprender de ti, Senhor, mas não meramente aprender intelectualmente, Senhor, aprender boa teologia apenas, mas nos comprometermos com todo o nosso viver, Senhor, com toda a nossa mente, todo o nosso coração, com todos os nossos bens, o nosso dinheiro a ti, Senhor. Conceda-nos essa graça, nos fortaleça, Senhor, e nos ajude a sermos teus discípulos, Senhor, que te seguem conforme tu queres ser seguido, Senhor. Abençoe o culto que virá, que nós possamos te glorificar, Senhor, por saber que o Senhor fez tudo por nós, Senhor. Por saber que tu nos concederá a força necessária para prosseguirmos nessa caminhada rumo à cidade celestial. Nós te agradecemos, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.